Boa tarde, obrigada pela participação de todos. Hoje a gente vai fazer o primeiro Meetup internacional aqui da Global Mindset Academy, que é o Portugal 2030. A gente vai começar com algumas apresentações, os palestrantes vão falar de onde são, onde trabalham, qual a área, e depois a gente vai passar para as apresentações em si, as palestras, né? Vamos começar então com você, Raquel, e para os participantes, se vocês já quiserem colocar dúvida, eu vou anotar aqui, como a Raquel falou, né? Eu vou estar anotando aqui também. E é isso, a gente pode começar com você, Raquel. Então tá ótimo. Bom, meu nome é Raquel Kibriti, para quem não me conhece, sou especialista em internacionalização, trabalho há mais de 10 anos na área, sou CEO da Externa, primeira boutique de internacionalização do Brasil, e também fundadora da Global Mindset Academy, onde a gente dá cursos e capacitações sobre internacionalização para empresas e para pessoas que têm essa necessidade de adquirir competência para lidar com o internacional. Então é isso, depois mais para frente eu vou dar mais detalhes da minha experiência. Mas bem-vindo a todos, muito obrigada por estarem aqui. Cris, quer seguir? Obrigada, pessoal. Bem, eu sou Cristina Araújo, eu sou advogada contratualista especializada em contratos de investimentos nacionais e internacionais. Eu sou inscrita na Ordem Brasil e Portugal, sou filha de imigrantes, sou luso-brasileira, e atuo fortemente com internacionalização de empresas brasileiras através de Portugal para a expansão delas global. É isso aí. José Vale. Muito bem, boa tarde a todos. Aqui já são 17 horas e queria cumprimentar-vos e agradecer o convite, o gentil convite que fizeram ao IAPMEI, que é a Agência para a Competitividade e Inovação que pertence ao Ministério da Economia português, para estarmos hoje aqui convosco para falar de um aspecto muito, muito importante que já veremos a seguir. E, portanto, vão ver que é uma oportunidade para nós nos ligarmos ainda mais do que já estamos ligados, e de modo que, se fôssemos comparar com o que existe no Brasil, diríamos que o IAPMEI é uma espécie de SEBRAE, ok? E de maneira com quem temos relações semanais, digamos. Portanto, muito obrigado pelo convite e já falamos daqui a pouco. Tá ótimo, bem-vindo. Bom, acho que a gente pode começar, né? Vamos conversar com você as apresentações. Raquel, você pode dar uma introdução pessoal sobre o projeto e aí depois a gente parte para os outros palestrantes. A Sandra conseguiu entrar. Sim, boa tarde, consegui sim. Foi difícil, mas já cá estou. Acabei de te mandar um e-mail ali. Eu vi, pronto. Já cá estou. Bem-vinda, Sandra. Então, você quer se apresentar? Se apresenta, porque a gente acabou de terminar a rodada de apresentação, por favor. Então, pois, lamento não ter ouvido aqui os restantes intervenientes, mas pronto, depois terei a oportunidade de me aperceber dos restantes colegas. O meu nome é Sandra Alvim, e eu sou aqui responsável pelo Departamento de Empreendedorismo e Financiamento IAPMEI, e estou cá com o engenheiro José Val para vos darmos aqui nota do programa Startup Visa, e estamos disponíveis aqui para qualquer questão que entendam depois como necessária. Tá ótimo, obrigada pela presença. Nada. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim? Tá tudo bem? Tela grande, né? Sim. Então tá ótimo. Bom, a gente vai falar aqui sobre estratégias de internacionalização. Então, mais um pouquinho sobre mim. Eu sou a Raquel Kibriti, sou formada em Relações Internacionais, tenho pós-graduação em Gestão de Negócios e Projetos e um MBA no INSPER. Faz mais de 10 anos que eu trabalho nessa área, já apoiei mais de 80 projetos de internacionalização no mundo todo. Esses são alguns dos nossos clientes, né? Clientes que internacionalizaram para o Canadá. A gente trabalha também com Estados Unidos, México, Colômbia, Portugal, Espanha, Reino Unido e Israel. São os corredores que a gente
mas tem tração hoje. Mas a gente é agnóstico com relação a destino, tá? Então, a gente olha para dentro das empresas para verificar onde elas têm mais chance de sucesso, e a gente tem uma parceria com a Cristina Araújo, da Maioro Business, onde a gente apoia as estratégias de expansão internacional para Portugal. Então, a gente faz todo o desenho da estratégia desse movimento para as empresas interessadas em fazer esse processo de expansão para Portugal. Eu queria deixar aqui, quem tiver burning questions, nesses próximos 60 minutos, quais são as dúvidas que vocês não podem sair daqui mais com essa dúvida? Por favor, escrevam para a gente aí no chat, para a gente poder endereçar na nossa apresentação no momento que for mais oportuno, tá? Então, por favor, vão escrevendo. Se vocês vieram para cá com algum objetivo, deixem a gente saber para a gente poder endereçar na nossa apresentação. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer é que internacionalização não é exportação, tá? Isso é super importante, que a gente entenda que aqui o nosso viés de internacionalização, a gente está falando sim da abertura de operações no exterior. Empresa aberta, com funcionários, com receita no exterior, com tração internacional, tá? E a principal diferença entre exportação e internacionalização nesse caso é que na exportação você não tem esse movimento de abertura internacional de operação, você continua produzindo e exportando do Brasil com as limitações, né, com as vulnerabilidades dessa atividade, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de esclarecer. Quando a gente fala de internacionalização, a gente está falando de abertura de operações no exterior. E aí, a primeira pergunta que a gente faz é: por que você quer abrir uma empresa no exterior? Porque você está olhando esse movimento e essa é a semente da nossa estratégia. A gente começa a desenhar uma estratégia de internacionalização quando a gente entende por que vocês querem internacionalizar, tá? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para os meus clientes, para a gente poder entender qual que é a semente da estratégia, o que está motivando a empresa a ir para o exterior. E aí, cada empresa vai ter o seu motivo, tá? Muitas vezes o motivo ele é operacional, outras vezes existe uma motivação pessoal do empreendedor, do CEO, da empreendedora, de abrir uma empresa no exterior também para fins pessoais. Então, a gente precisa equilibrar esses movimentos, né, ou essas ambições num processo de expansão global. E aí, esses são as principais respostas para essa pergunta. E aí, dependendo da sua resposta, vai ter um tipo de estratégia que casa com essa resposta, tá? Então, aqui, enfim, tem o top 8, eu vou passar bem breve, a gente não vai tocar em todos, tá, nessa apresentação, mas é uma introdução ao que geralmente as empresas respondem quando a gente faz essa pergunta. Então, primeiro, ampliar as receitas, né, ampliar o portfólio de clientes, eu quero atender mais clientes no exterior, eu quero ampliar meu portfólio. Muitas vezes já expandiu no Brasil o suficiente, não tem mais para onde crescer aqui no Brasil, tem que ir para fora. Ou às vezes quer trabalhar uma diversificação de mercado. Eu estou crescendo no Brasil, mas eu também quero crescer lá fora ao mesmo tempo. Então, isso é bem interessante em termos de estratégia. Melhorar a reputação, né? Ter uma empresa europeia faz bem no Brasil, para os clientes, né? Isso soa bem. Então, muitas empresas têm bastante interesse na valorização da marca, né, da sua empresa, e a Europa pode sim atender a essa condição. Retenção de talentos. Algumas empresas, principalmente na área de tecnologia, viram a necessidade de abrir operações no exterior para não perder talentos da sua empresa que tem ambições de morar lá fora, né? Então, a gente viu também esse movimento, eu trouxe um case bem interessante para vocês aqui. Oportunidades de inovação, então a possibilidade de você conseguir acessar outros fundos, né, de subsídios internacionais que podem compor a estratégia de inovação da sua empresa. Aqui também expansão de portfólio de clientes e também receitas em moedas mais fortes. Então, você conseguir atender um cliente ganhando em euro, ganhando em dólar, ganhando em libra, pode sim trazer uma estratégia de diversificação de receita bem interessante e resiliência também na capacidade de investimento.
Isso é bem importante, a gente viu isso na pandemia, por exemplo, alguns casos nesse sentido, onde ter a operação internacional antes da pandemia foi muito útil nesses últimos 2 anos para conseguir garantir esse equilíbrio entre todas as operações da empresa. Redução de risco país, né? Então, trabalhar um pouco essa diversificação do risco com relação ao Brasil, né? E os nossos momentos de retração e de expansão econômica. E também um aspecto cultural. Então, trabalhar resiliência cultural, trabalhar flexibilidade e fazer esse intercâmbio cultural entre diversos países. Então, vamos ver aqui alguns casos que eu trouxe para vocês, né? Então, o caso de eu quero conseguir mais clientes e aumentar minhas receitas. Essa é a resposta. E aí a gente trouxe o caso da própria Gympass. Gympass hoje é o unicórnio brasileiro, né? Ela não era quando ela iniciou o seu movimento de expansão internacional. E a gente viu um caso muito interessante quando ela expandiu para o Reino Unido, nesse caso, onde ela abriu 100 postos de trabalho para conseguir fazer o desenvolvimento do mercado europeu, não só britânico, né? E aí, enfim, ela conseguiu utilizar, no caso ela escolheu o UK como plataforma de expansão, poderia ter sido Portugal tranquilamente, mas ela fez essa escolha e conseguiu fazer esse processo de expansão porque o próprio objetivo dela era ganhar mais clientes corporativos europeus e aumentar a rede de academias que são parte do sistema Gympass, né? Então, nesse movimento, ela conseguiu crescer, fez um processo de expansão bem agressivo e conseguiu crescer suas receitas. Ter receitas em moedas mais fortes, e aí a gente tem o caso de uma brasileiríssima, né? Essa é a loja da Havaianas no Chiado, no centro de Lisboa, e aí a Havaianas, na verdade, é uma das empresas que mais trabalha bem essa estratégia de receita em moeda forte, né? Quem consegue entrar hoje no site da Havaianas, depois pode fazer esse exercício e entender, visitar as lojas delas de outros países. E aí vocês vão perceber que ela utiliza essa estratégia muito bem, né? No Japão, a Havaianas custa um preço. Portugal, a Havaianas custou outro preço. No UK, ela custou outro preço. Nos Estados Unidos, ela custou outro preço. Então, dependendo do mercado que você está, você entra na loja física ou na loja online e você vai ver o preço localizado. E aí ela tem grandes ganhos de margem, porque ela produz no Brasil a um custo X, e vende 2x no Brasil, mas na Europa ela vende 6x por causa do euro, ou vende 7x por causa da libra. Então, assim, é muito interessante ver que as Havaianas, elas trabalham muito bem essa questão de precificação internacional e localização, e elas têm uma diversificação de receita, mas elas também conseguem trabalhar margens diferentes de lucro de acordo com a sua estratégia, né? E mantendo o custo de produção local no Brasil. Então, assim, extremamente competitivo, né? Eu trouxe só uma, mas eles têm diversas lojas no mundo inteiro, mas é para vocês entenderem um pouco a materialidade disso. E a própria Havaianas, ela tem uma estratégia de franchising. Então, ela tem algumas lojas próprias, algumas lojas que ela abre como pop-ups e outras lojas em modelo de franquia. E é assim que eles vão conquistando o mundo. Para melhorar a reputação, e aí aqui eu quis trazer um case bem clássico de internacionalização, eu diria que é a loja da Natura. Essa loja da Natura do Marré é a segunda loja da Natura, tá? E a Natura quis abrir uma loja em Paris, porque Paris é um dos grandes centros globais de cosmético, e para elas, como empresa de cosmético, era muito importante posicionar num dos grandes mercados consolidados, né? Ela fez um primeiro posicionamento, a primeira loja que a Natura abriu em Paris não foi essa, foi na Champs-Élysées, e eles tiveram muita dificuldade de fazer um posicionamento de uma marca brasileira com produtos naturais, com uma pegada sustentável, num centro clássico da moda, que estava concorrendo com Lancôme, Dior, L'Oréal e várias outras marcas francesas
onde a própria população, o público-alvo já está muito acostumado com essas marcas francesas, então por que eles iam querer comprar de uma marca brasileira? Então eles ficaram anos tentando refazer essa estratégia, até que eles finalmente observaram que era mais interessante eles posicionarem uma marca num outro bairro que tivesse mais sinergia com uma população preocupada com sustentabilidade. Então, a loja do Marré fez muito sucesso e hoje eles estão super bem posicionados, o investimento se pagou, enfim, eles estão super bem, eles conseguiram reposicionar a marca e valorizá-la num ambiente que fazia mais sentido para o público-alvo que consome Natura. Acesso a investidores também é um outro quesito, né? Não só acesso a investidores, mas aqui a gente pode falar com acesso a recursos financeiros internacionais, né? Então, hoje a gente vai escutar sobre Portugal 2030 e eu também trouxe um case aqui quando a XP abriu, né, listou, fez o seu IPO em Nova York. E a XP foi uma das primeiras empresas brasileiras a fazerem esse movimento em Nova York. E depois dela, na verdade, criou-se um corredor, né? Foi um IPO atrás do outro e ainda tem um montão na sequência. Mas é muito interessante esse aspecto de buscar investidores internacionais para fazer um processo de expansão no Brasil ou no exterior, tá? E aí buscar os grandes centros financeiros para esse movimento, onde os investidores já têm a segurança jurídica que eles precisam para aportar capital, né? Então, por isso essa necessidade de abrir empresa nesses destinos, né? Seja Londres, seja Nova York, seja Toronto, para que os investidores tenham confiança e previsibilidade legal sobre o aporte de recursos, tá? E aí, enfim, uma vez aportado, você obviamente tem o capital que você precisa para fazer o seu processo de expansão, tá? Para reduzir os custos operacionais, e aqui eu queria trazer o case da Embraer, em Évora, que foi um movimento que a Embraer fez de ter uma indústria em Portugal há muitos anos atrás, acho que já vai uns 15, 20 anos que eles fizeram esse projeto em Évora, e eles tiveram alguns desafios de posicionamento para poder alavancar esse projeto. Hoje eles têm 500 funcionários lá, e acabaram de fazer uma parceria com uma outra empresa que vai atuar também nesse processo de produção de partes e peças para os aviões, para os jatos, né, da Embraer. Então, assim, na cadeia produtiva para eles foi super interessante diversificar do Brasil e poder desenvolver uma outra cadeia produtiva num outro continente que compõe com a estratégia global da Embraer. Tá? Então, isso também é bem interessante, que às vezes, sim, dependendo do negócio de vocês, abrir uma unidade produtiva na Europa, no caso em Portugal, pode sim trazer redução de custos operacionais para vocês, tá? Do ponto de vista global. Para reter talento, né? E aí a gente tem aqui a Vetex. Então, a Vetex fez esse movimento de internacionalização, na verdade, enfim, eles já estão... já podem ser considerados uma empresa global, mas eu quis trazer aqui o movimento de internacionalização deles para Portugal, porque o que foi que aconteceu com eles? Né? Uns 3 anos atrás, antes da pandemia até, eles começaram a perder desenvolvedor. Eles começaram a perder desenvolvedor porque os desenvolvedores estavam indo morar em Portugal para buscar melhor qualidade de vida, para sair do Brasil e etc. E daí eles entenderam que era melhor eles abrirem uma operação em Portugal para manter esses desenvolvedores trabalhando para eles de Portugal do que perder esse capital intelectual super importante para eles. Então, eles fizeram isso em 2021, eles abriram o escritório da Vetex em Portugal, que é um centro de desenvolvimento com 40 profissionais. Então, isso é bem interessante também como movimento de internacionalização, poder equacionar, né, essas questões de RH também, de gestão de talentos, que são tão cruciais para as empresas, principalmente da área de TI. Então, esses são os principais modelos, né, de internacionalização, a gente materializa isso, então a gente olha a motivação para recomendar qual é o tipo de operação que a empresa busca ter, se é um escritório comercial,
se é uma estrutura de back-office, já é suficiente, se vale a pena abrir um laboratório de P&D, se estamos falando de uma planta produtiva. Então, isso que a gente faz no nosso trabalho. Eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês, né, dos 7 pecados capitais da internacionalização. Então, quando vocês buscarem internacionalizar, cometam outros erros, não esses 7, por favor. Então, um pouquinho sobre isso, né? Escolher a localização correta, isso é super importante. Então, que vocês escolham o destino que possa, de fato, atender às motivações do processo de internacionalização, não escolham um destino por qualquer outro motivo que não seja pragmático e realista. É super importante que a localização seja bem feita para que vocês possam atingir os resultados esperados de vocês. Focar no mercado da saudade. O mercado da saudade é a população de brasileiros que mora no exterior. A gente vê algumas marcas tentando fazer um posicionamento, principalmente na área de alimentos e bebidas ou varejo, buscando atender a comunidade brasileira no exterior, só que isso não é sustentável no longo prazo, porque a comunidade brasileira no exterior é super pequena, e mesmo que você faça um processo de expansão mirando essa comunidade, ela não é sustentável no longo prazo, porque você exaure o seu potencial de entrada nesse sentido. Então, a gente busca sempre posicionar os nossos clientes em mercados buscando atingir o potencial real dele de atender o mercado e não a comunidade brasileira. Isso é uma armadilha bem comum, eu recomendo vocês evitar. Fazer Ctrl+C, Ctrl+V, deu certo no Brasil, vai dar certo no exterior, vou fazer exatamente a mesma estratégia e vai dar certo, não vai. Preciso adaptar a estratégia para poder compor o mercado internacional. O próximo é Bureaucratic Stumble, que é justamente você atropelar os procedimentos burocráticos da abertura da sua empresa no exterior, e aí precisar refazer alguns processos porque foram feitos da maneira errada, de forma completamente não planejada. Contratar um funcionário que não tem as competências necessárias para executar aquilo que vocês precisam. Então, tem gente que busca no exterior, não, tem um primo do tio, do vizinho que eu conheço, que vai começar a empresa para mim no exterior. Tá bom, mas você está buscando um gerente comercial, né? E o que essa pessoa faz? Ela é veterinária. Não tem a competência certa para fazer o trabalho para você, só porque é um conhecido não significa que essa é a pessoa certa para fazer o seu negócio deslanchar no exterior. Muito importante contratar as pessoas que têm a competência que você precisa para materializar as ambições do teu negócio. Produto certo no mercado errado, isso também é um erro bem comum, então essa questão de você encontrar o nicho certo e fazer o posicionamento correto no mercado. E, por último, o planejamento financeiro mal feito. No Brasil, a gente costuma fazer um planejamento de 6 meses, para fazer um processo de internacionalização são 3 anos, no mínimo. Então, por favor, se planejem no momento de fazer esse processo de internacionalização, nem que demore mais tempo para vocês internacionalizarem, mas façam esse colchão, façam um planejamento financeiro robusto, conservador, para que vocês possam trabalhar com as intempéries que possam surgir no meio do caminho de forma responsável. Fazer um processo de pullback, de internacionalização por causa de fato de planejamento financeiro, a gente não recomenda, dói muito, dá muito prejuízo, então é melhor não fazer, tá? Então, é isso, essa é a minha mensagem no final. Vocês não precisam ser grandes para ter empresas internacionais, vocês precisam de uma boa estratégia de fazer o processo com responsabilidade. E um pouco das nossas empresas. A gente tem a Global Mindset Academy, que é o braço de capacitação, como eu falei, a externa, que desenha as estratégias de internacionalização para as empresas, e o Country Manager Hub, onde a gente executa as estratégias de internacionalização que a gente desenha. Eu queria agradecer a presença de vocês e passar a palavra para a Cristina. Obrigada. Cris, é com você. Olá. Eu vou compartilhar aqui minha tela também com vocês.
Não estou conseguindo compartilhar. Está desativado o compartilhamento de tela comigo. Pronto, agora você consegue. Agora eu consigo. Foi? Foi, a gente está Sim. vendo sua tela. Já está. Bem, eu vou tentar também ser bem objetiva aqui para manter aí a ordem do nosso time, não passar muito, mas eu vou falar um pouco rapidamente sobre subsídios, hoje mais subsídios do que os investimentos em anjos e VC. Mas antes eu quero agradecer a Global Minds Academy, que sempre é muito bom estar aqui com vocês, é um prazer. Agradecer o IAPMEI pela presença, a ilustre presença, estar aqui conosco, e a todos os participantes que estão com interesse aí nos ouvir. Eu já tinha me apresentado, mas rapidamente eu sou advogada, contratualista, especializada em contratos de investimentos nacionais e internacionais, atuo no Brasil e Portugal e atuo fortemente com a internacionalização das empresas brasileiras, não só para a Europa, porque Portugal ele atua como um hub de internacionalização, ele vem apoiando as empresas a expandirem globalmente através de Portugal. Eu faço parte do My Eurobusiness, nós somos uma equipe de profissionais multidisciplinar, coesos e muito motivados. Nós somos juristas, somos contabilistas e consultores especialistas em diversas áreas. Basicamente, nós atuamos em 3 frentes distintas, mas que se complementam e são muito necessárias para que o empreendedor faça o início de internacionalização. Nós temos uma assessoria jurídica bem diferente, muito moderna, muito atual, no sentido de ser totalmente virtual, digitalizada, online, fácil acesso. A nossa forma de contratação, nós criamos uma moeda que é o BitLaw, então os nossos clientes eles compram a moeda e vão contratando os serviços conforme a demanda. Nós temos contadores, contabilistas que têm competências internacionais, inclusive em reportar para o governo, quando é o caso dos clientes que são subsidiados pelo governo. E somos especialistas em captação de investimentos anjos, VC e governamentais. A missão do My Eurobusiness, a nossa missão de toda a equipe, é fazer com que o empreendedor ele tenha, pegar na mão dele e fazer um pouso leve, como nós chamamos, um soft land, que nós estruturamos para ele desde a constituição da empresa dele em Portugal, e constituição eu sempre chamo a atenção que não é o simples fato de fazer um ato constitutivo, mas de ver qual a melhor forma constitutiva para que ele já tenha benefícios fiscais e tributários, dependendo da localização, dependendo da área de atuação, que ele já seja construído de forma que ele possa vir a fazer parte elegível de uma candidatura do governo, porque não é qualquer empresa, qualquer formato constitutivo que vai fazer. Ajudamos na busca da localização dessa empresa, fazemos a análise de todas as linhas de incentivos possíveis para enquadrar a empresa nelas e tentarmos, junto com o empreendedor, análise econômica, financeira, mercadológica e os planos de negócios da empresa. Eu vou falar aqui mais sobre o que nós temos falado ultimamente e trabalhado, no mínimo, 2 empresas mensais em cima das linhas do programa Portugal 2020, agora 2030. Comecei a perceber no Brasil que quando falava, como eu falei, eu sou luso-brasileira, mas eu nasci no Brasil, minha atuação como advogada é mais forte, né? Tenho muito mais tempo no Brasil. Então, quando eu comecei a trabalhar essa parte com os meus clientes de internacionalização, eu comecei a perceber que muitos não sabiam nem do que se tratava o programa Portugal 2020 na ocasião, e alguns tinham alguma pouca noção. Então, eu vou falar mais sobre esse programa, mas tem vários outros. Dentro do programa 2020, nós temos mais de dezenas de projetos aprovados junto ao governo. Aqui eu trouxe 3 só para exemplificar os tipos, estilos e valores. Eu não sei se vocês estão... eu tenho que puxar aqui, porque eu mesmo não estava vendo. Está visível aí, né?
Nós temos projetos aprovados no 2020 que vão de 100 mil euros a 20 milhões de euros. Nós temos aqui, eu trouxe o exemplo são empresas brasileiras essa. A primeira é uma empresa de simulador de realidade virtual de tiros. Ele teve um projeto aprovado de 1.600.000 euros. Hoje, inclusive, o próprio governo já é cliente dele, o governo português. A Camiunion também, um projeto aprovado de 3 milhões de euros da indústria farmacêutica. E a Lab Coco, que foi um projeto aprovado de 8 milhões e meio de euros. A Lab Coco é um projeto que eu gosto muito de apresentar, porque ele mostra o quanto Portugal pode aprovar a internacionalização e subsidiar uma empresa, independente dela ser uma empresa inovadora de tecnologia. Ela é necessário, obviamente, que ela tenha produtos ou serviços transacionais. Entretanto, como está aqui a Lab Coco, que foi apoiada pelo governo português, ela é uma indústria de coco, que no Brasil a indústria não tem plantio de coco na Europa, mas tem um mercado, né, uma demanda muito alta, tanto na indústria alimentícia quanto de embelezamento. E a indústria Lab Coco no Brasil, ela vende para a indústria dela em Portugal o coco encapsulado, e ela tem tido um crescimento fantástico, inacreditável. Deixa eu só mudar aqui mais uma vez aqui minha tela. Bem, pessoal, o mercado europeu, é importante isso, porque também é incrível como o Brasil e Portugal são os irmãos, parecem familiares, mas são tão desconhecidos na grande parte de informações, né? Portugal, ele tem que ser visto como o mercado europeu e não como um país isolado, ele faz parte dos 27 países do bloco. Hoje o mercado europeu é a maior potência comercial do mundo e ele compõe 530 milhões de consumidores de renda per capita alta. Isso é um ponto bem relevante, porque muito provavelmente os serviços e produtos da sua empresa, ele vai ter o potencial cliente de 530 milhões de consumidores. E eu já tive a oportunidade de ver algumas situações que distorciam um pouco a realidade do Brasil. Quando se fala em 200 milhões, é um país grande, obviamente, tem oportunidades, mas 80% da população brasileira, muito provavelmente, ela pode não ser seu cliente, né, potencial. Portugal, então, trazendo sobre Portugal, sim, ele é um país pequeno se visto isoladamente, ele é um país de pouco mais de 10 milhões de habitantes, mas o que muitos não sabem é que ele é um grande país em empreendimento. Enquanto a economia de Portugal vem crescendo, mas, por outro lado, o custo de vida e o custo operacional ainda é um baixo custo na Europa, o que se traduz numa grande vantagem de ter seus negócios em Portugal. Portugal na frente de qualidade de vida. E eu falo isso, pessoal, porque realmente eu cresci entre os dois países, conheço bem, e também não sou só eu que falo, mas olha, a qualidade de vida de Portugal, o Índice Global da Paz tem colocado Portugal como terceiro lugar de país mais pacífico do mundo. Isso para o brasileiro, na minha opinião, é muito forte, tem um valor muito grande. Até hoje, eu ainda fico impactada quando ando nas ruas e como eu Poxa, eu acho que a Cristina travou um pouquinho, viu, pessoal? Vamos dar uns 3 minutinhos aí, 1 minutinho, para ela poder voltar, por favor. Acho que ela caiu, mas ela já vai voltar aqui com a gente. Será que a gente fala um pouquinho sobre vocês, José e Sandra, e depois ela finaliza a apresentação dela? Ou vamos Como aguardar quiser. mais 1 minuto? Por nós não temos, estamos bem de tempo. Se quiser aguardar mais 1 minuto ou 2. Uhum.
Estávamos tão bem a ouvir, aqui a falar tão bem de Portugal. Estávamos aqui encantados. É isso aí, ela já está voltando. Que pena, né? E vocês ficam em Lisboa mesmo? Sim. Lisboa mesmo. Estava naquela parte em que a Cristina estava dizendo que ia andando pela rua e depois ficámos suspensos, não sabemos o que é que acontece de seguida, mas não vai acontecer nada porque estamos aqui numa Lisboa que é bastante segura. É uma delícia a cidade mesmo, né? Já voltou a ter tudo aquilo de turista que tem sempre ou não? Está com muita intensidade de turismo neste momento. E muito turista brasileiro também. É, né? Foi um dos primeiros países a reabrir para a gente poder viajar para fora, assim, né? Exato, exato. Eu só vivi em 2 países até este momento, ou em 2 cidades, Lisboa e Rio de Janeiro. Ah. Portanto, eu sei o que é que vocês estão falando. Isso já vale, tenho aqui uma Cidade maravilhosa, Cristina. maravilhosa. O Brasil é um país fantástico, com um potencial enorme. É isso aí, eu também acho. Eu acho que uma das melhores coisas da gente fazer esse meetup é poder ter gente do Brasil inteiro com a gente e a gente poder Exato. fazer isso. E vocês, né, de Portugal poderem colaborar também, isso é super valioso, né? Antes da pandemia, a gente estaria fazendo esse evento presencial, provavelmente em São Paulo, numa sala, e quem está, tá, quem não está, não tem acesso à informação, né? Então, a pandemia foi incrível. Foi incrível, né? Ou a gente estaria esperando uma eventual vinda de vocês ao Brasil para poder fazer algo que a gente pode fazer virtual, né? Também era interessante. Também era interessante. Era bem interessante, mas... Então não é? Eu não sei, eu me adaptei super bem ao virtual, assim, acho que para a gente traz tanta flexibilidade, permite que a gente tenha acesso às pessoas do mundo todo, então... É verdade, é verdade. É verdade. O Sebrae, como eu dizia, está sempre vindo aqui ao IAPMEI. Sempre. Agora um pouco menos, mas no último Web Summit tivemos cá muita gente e tivemos uma delegação muito grande no Web Summit da parte do Brasil e do Sebrae. Há grande interesse em investir em Portugal, no Brasil. É isso aí. A Cristina tá demorando um pouquinho, porque ela teve que reiniciar tudo na casa dela, computador, internet, Wi-Fi, tudo. Então vamos seguir com vocês? Vamos avançar. Posso compartilhar aqui a tela? Sim. Deixa eu te autorizar. Ok. Pronto. Estão vendo? Sim. Sim, já estão, não é? Ok, deixa eu ver aqui. Ainda não está em telas cheias, José Val. Agora já está. Agora sim. Agora já está. Bom, sim. Então eu vou começar e depois a Sandra Alvim faz a outra metade. O Startup Visa é uma medida que vem resolver um problema a Portugal. O que nós há pouco estávamos a falar, eu gostei muito da introdução da Raquel e da metade da introdução da Cristina, é que efetivamente há condições para nós avançarmos para a internacionalização. Uma delas é a questão do visto de permanência. E de facto nós criamos um visto especial para que, neste caso no Brasil, para que os cidadãos altamente qualificados da parte do Brasil consigam vir para Portugal desenvolver os seus negócios. E, portanto, este enquadramento surgiu em 2016. A estratégia é justamente conseguir captar talento, porque a Europa não produz o talento, Portugal produz muito bom talento, mas não produz o talento suficiente, nomeadamente hoje numa área que todos nós apreciamos, que é o digital.
E o Brasil, numa lógica de win-win, todos ganhamos, tem, através do Startup Visa, trazido muita gente para Portugal para desenvolver a sua atividade a partir daqui. Portanto, esta é uma captação de investimento, é uma captação de talento fora do espaço Schengen. Quem está no espaço Schengen, no espaço europeu, não precisa, obviamente, de visto. E, portanto, isto é dirigido a cidadãos empreendedores estrangeiros, sem residência nesse espaço Schengen, e há, efetivamente, para esses empreendedores, este visto especial muito importante. Este processo iniciou-se em 2018 e continua a funcionar, está permanentemente aberto. Ainda não tem data limite para encerrar. E destina-se a duas situações. Eu estou no Brasil e tenho uma ideia de negócio e quero vir desenvolvê-la em Portugal. Ou então eu estou no Brasil e tenho uma empresa, no país de origem, e quero transferir essa empresa, ou transferir parte, ou como foi feito ali no exemplo que foi há pouco demonstrado aí por vós, querem desenvolver também através de Portugal uma empresa portuguesa, se calhar com a mesma finalidade ou com finalidade diferente. Foi muito importante a Raquel ter dito que, apesar de falarmos a mesma língua, as diferenças que existem entre mercados são muito importantes. Há casos de falhanços portugueses no Brasil e falhanços brasileiros em Portugal, porque nós convencemos que a moda, o produto, o serviço que é igual. Não é. Não é. E por isso, aquele trabalho que é feito pela Raquel e pela Cristina é altamente valorizado para quem queira lançar-se neste nosso mercado de 530 milhões de consumidores. E, portanto, há aqui uma ligação que tem de ser feita. Nós temos uma rede nacional de incubadoras que faz parte deste processo de vinda para Portugal. Quem vier vai incubar-se fisicamente numa das nossas 160 incubadoras certificadas e desenvolver aí o seu projeto. Se efetivamente vier alguém com uma indústria que precise também com ligação à incubadora, também consegue abrir a sua indústria ali ao lado, ok? Esse não é um problema. E, portanto, as incubadoras em Portugal são parte importante deste processo, porque há uma abordagem inicial às incubadoras para ver se têm receptividade a esse projeto que nos é apresentado. Hoje nós estamos a usar uma estratégia de vídeos. Eu acho que a Sandra Alvim vai ter a oportunidade, porque é um vídeo de 3 minutos, de comunicar através deste meio. De qualquer das maneiras, o vídeo é exemplificativo e de qualquer das maneiras existem guias e tudo é tratado através de uma plataforma online. Portanto, para quem esteja no Brasil, no capítulo da ideia ou no capítulo da empresa já estabelecida, pode recorrer, como altamente qualificado, ao Startup Visa. Posso dizer que os brasileiros estão em primeiro lugar nesta medida do Startup Visa, e há outra que não vamos falar hoje aqui, que se chama Tech Visa, que é para certificar as empresas que estão em Portugal. Temos 400 empresas certificadas para conseguir mandar vir esse talento para trabalhar na empresa, esse talento vindo fora do espaço Schengen também. Portanto, temos o Startup Visa para empreendedores e temos o Tech Visa para quem já cá esteja. Eventualmente um brasileiro pode ter cá uma empresa e quer importar, chamemos-lhe assim, talento brasileiro, técnicos brasileiros para trabalharem nessa empresa, e essa empresa pode fazê-lo através também do Tech Visa. Eu agora passava aos requisitos, vou sair do slide e passar a palavra à Sandra Alvim. Obrigada, José Val. E agora cabe a mim aqui explicar a parte burocrática. Não é muito burocrática, é a parte do procedimento para quem estiver interessado poder submeter a sua candidatura no âmbito Startup Visa. Antes de dar aqui continuidade à apresentação, vou então partilhar aqui um vídeo. Não sei se a Raquel já me deu autorização, se não me deu, mas vou tentar. Já. Já? Muito bem. Vou então
compartilhar aqui o vídeo que o José Val referiu do Startup Visa, porque este vídeo ilustra de uma forma sucinta os passos para os empreendedores submeterem uma candidatura no âmbito do programa Startup Visa. E depois vou retomar então no ponto onde o José Val ficou do PPT e vocês já vão ficar mais familiarizados daquilo que eu estou aqui a falar. Já agora, esta é a vista que vocês têm quando entram no programa Startup Visa no site do IAPMEI. Por isso, ao entrar, tem a versão em português e a versão em inglês, e depois tem toda a informação que já vos vou falar, e temos lá, então, 5 vídeos disponíveis para os empreendedores terem aqui uma visão do programa de uma forma simplificada. Vou, então, partilhar este vídeo. Sandra, a gente não consegue escutar o vídeo. Você precisa selecionar a opção dividir áudio também. Então, ora bem, então vou... Isto também vou... Espera lá, então... O que interessa é despartilhar e partilhar com o vídeo. Pois, eu peço desculpa, eu quando iniciei, de facto, tentei compartilhar com som. Compartilhar com som. Ora bem, deixa-me lá ver aqui as opções. Compartilhar tem razão, não fiz aqui o clique. Estava à distância aqui de um clique, mas vou agora. Já está a ouvir, né? Agora sim? Sim. Isto é um anúncio obrigatório. Vamos ignorar o anúncio, Sandra. Embora fosse aqui... O Startup Visa dá-te as boas-vindas a Portugal. O John é do Canadá. A Simone é do Brasil. O Liam é da República da África do Sul. E a Kali é da Índia. O que é que o John, a Simone, o Liam e a Kali têm em comum? Todos são empreendedores e escolheram o mesmo país para viver e desenvolver o seu negócio, Portugal. Um país onde encontraram um ecossistema empreendedor superior à média europeia, recursos humanos qualificados e boas infraestruturas, um povo simpático com quase 900 anos de história, clima ameno, 850 km de praias e 250 dias de sol por ano, boa comida e, claro, um país seguro. E todos contaram com o apoio do Startup Visa, um programa de acolhimento de empreendedores estrangeiros que os ajudou a obter um visto e autorização de residência e a encontrar uma incubadora certificada para os apoiar. Se, como eles, escolhes Portugal para criar de raiz o teu projeto inovador ou dar continuidade a um projeto empresarial que já iniciaste, então o Startup Visa é para ti. Concorre ao programa em 3 passos simples. Primeiro, inscreve-te na plataforma, identificando os empreendedores e o projeto a desenvolver. Depois, seleciona e contacta com incubadoras para encontrares uma que apoie o teu projeto ou empresa. E, por fim, submete a tua candidatura, tudo isto online. Encontra mais informação e inscreve-te em yapmei.pt. Estamos à tua espera. E peço desculpa, vamos lá. E como puderam ver aqui de uma forma sucinta, foi apresentado aqui o programa Startup Visa. Eu agora vou retomar aqui a apresentação e vou então passar a explicar aqui esta parte em termos de processo, como é que isto tudo funciona. Por isso, como viram, isto funciona tudo através de uma plataforma. Esta plataforma permite a ligação entre o IAPMEI, entre os empreendedores que pretendam submeter a sua candidatura no âmbito do programa Startup Visa e entre as incubadoras. Por isso, qualquer um destes três
entidades e os empreendedores podem a qualquer momento perceber tudo o que está a acontecer no âmbito deste projeto. Em termos de legislação, este projeto também só tem 2 documentos que os empreendedores necessitam de ter presentes no momento da sua submissão da candidatura, que é um despacho normativo e é a portaria que está subjacente às incubadoras. Para além disso, tem informação disponível que lhes permite aceder à plataforma, ao registro e ter aqui um guia de acompanhamento para efeitos de submissão da candidatura, para além, obviamente, das perguntas frequentes. Como veem, tivemos o cuidado de, aqui na nossa apresentação, trazer precisamente aquilo que vocês visualizam no nosso site. Esta imagem aqui em baixo é de facto a imagem da plataforma e esta aqui é a informação que está disponível também no site para efeitos então da apresentação da candidatura. Requisitos gerais: ter residência fora do espaço Schengen, ter a sua situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social quando aplicável, não possuir antecedentes criminais e possuir meios financeiros e próprios de subsistência, que este ano para 2022 é os 443,20 € para os 12 meses, o que isto dá pouco mais de 5.300 €. Documentos obrigatórios que tem que submeter na plataforma é cópia do passaporte, não tendo um número fiscal em Portugal, têm que apresentar uma declaração a dar nota dessa informação e referindo que de facto não têm qualquer relação com o Estado português, por isso não têm qualquer situação de dívidas, apresentarem uma certidão do registro criminal, apresentarem o currículo e a declaração bancária em como têm estes meios de subsistência para, dando nota que estão disponíveis para transferir esse dinheiro, caso a candidatura venha a ser aprovada, para um banco que esteja a operar em Portugal. Esta documentação é toda submetida na candidatura, por isso existem campos devidamente identificados para o efeito. Depois... Sandra, desculpa te interromper, só por respeito aqui ao pessoal, são 15 horas agora, a gente falou que a gente ia terminar às 15, mas a gente vai seguir até 15h15, quem precisa ir para outro compromisso não tem problema, vai ficar gravado e daí vocês conseguem assistir na sequência, tá? Mas enfim, a Sandra vai concluir essa apresentação dela, a gente vai voltar para a Cristina, para ela poder finalizar, e daí 15h15 a gente termina o nosso meetup. Tudo bem, Sandra, Cristina, funciona para vocês? Tudo bem. Então, dizer aos que estão ainda presentes, ainda não saíram para outros compromissos, que se tiverem alguma questão relativamente ao programa Startup Visa, temos uma caixa de correio própria para o efeito, que é startup.visa@iapmei.pt. Por isso, qualquer questão que tenham a seguir, depois a visualizarem esta gravação, estejam à vontade, podem nos fazer chegar. Está bem? Eu vou então tentar ser aqui muito breve, uma vez que até apresentámos aqui o vídeo, de forma a então otimizarmos aqui o tempo daqui dos que estão aqui a ouvir-nos. Como o José Val falou, isto acontece em 2 momentos. Temos um momento em que o IAPMEI certifica as incubadoras que irão acompanhar os empreendedores no âmbito do desenvolvimento do projeto e temos o momento da submissão da candidatura. E isto quando o empreendedor, antes de submeter a sua candidatura à consideração do IAPMEI, tem que olhar para a lista das incubadoras certificadas, ver aquela incubadora que gostaria de partilhar a sua ideia, desenvolver a sua ideia de negócio e então, através da plataforma, manifestar esse interesse junto à incubadora. A incubadora vai analisar a intenção, a manifestação de interesse do empreendedor, se tiver interesse, se confirma o seu interesse em desenvolver o projeto e a partir desse momento o empreendedor está em condições de completar o formulário de candidatura e submeter o mesmo à consideração do IAPMEI. O IAPMEI tem
30 dias úteis para se pronunciar, 30 dias que são interrompidos sempre que são solicitados esclarecimentos adicionais, e vai analisar a candidatura no âmbito daquilo que está previsto no despacho, relativamente ao caráter inovador e diferenciador do projeto, daquilo que pretendem vir a desenvolver em Portugal. Já agora, só dar duas notas. Uma é que o empreendedor pode ter ou não um negócio. Se tiver um negócio, candidata-se no âmbito da linha B e vai ter que demonstrar documentos contabilísticos associados ao negócio que está a desenvolver no seu país. Se não tiver, vai manifestar a sua ideia e apresentar valores provisionais relativamente ao desenvolvimento da mesma. Depois de preferida a decisão do IAPMAI, se essa decisão for favorável, o empreendedor tem 40 dias úteis para celebrar o contrato de incubação com uma das incubadoras que manifestou interesse pelo seu projeto. A partir do momento que é celebrado esse contrato é submetido na plataforma e a partir daí o empreendedor receberá a declaração do Startup Visa, que lhe permitirá instruir o seu pedido de visto e a respectiva autorização de residência junto do seu consulado onde reside. E acho que foi assim, temos aqui, neste slide, temos aqui de uma forma sucinta aquilo que acabei de referir, e dizer-vos que deste lado temos uma equipa, existem gestores do projeto que irão acompanhar todos os empreendedores no âmbito do desenvolvimento do projeto, que está estimado pelo menos por um período de 12 meses, e temos uma equipa aqui também que é responsável pela análise das candidaturas, e podem nos contactar através deste e-mail que está agora aqui disponível neste slide. Espero ter aqui respeitado aqui o tempo para não nos alongarmos muito mais, agradecer a vossa atenção e referir mais uma vez que estamos então disponíveis para qualquer questão que entendam como necessária. Obrigada, Sandra. Foi ótima essa apresentação, sou do José. Cris, vamos lá, para você poder concluir a sua apresentação sobre Portugal 2030, por favor. Tá. Eu consigo entrar agora? Compartilhar? Sim. Tá. Bem, eu vou passar mais rápido ainda para tentar manter aqui, vou acelerar aí em 2x a apresentação. Bem, vamos passar de Portugal. Agora eu vou falar rapidamente sobre uma parte do programa 2020, como o José e a Sandra apresentaram. Esse apoio de Portugal com o Startup Visa é fantástico, vem colaborado muito, principalmente as startups no pré-seed e seed, correto? José e Sandra, exato, né? Exato. Então, aqui eu vou falar num outro momento da empresa, já para indústrias e empresas mais avançadas, mas o programa Portugal 2030 está previsto o lançamento para esse ano, não há uma data correta, ele pode ser lançado amanhã, como pode ser no segundo semestre, e esses programas, em especial o 2020, ele iniciou em 2014, num acordo com a Comissão Europeia, vou passar aqui os fundos, né, dos 5 fundos europeus que concederam 25 bilhões, agora vem o 2030. Vou falar rapidamente sobre, estou me perdendo aqui um pouco para tentar acelerar, Raquel, então qualquer coisa, se vocês não entenderem, por favor, também levanta a mãozinha aí, que até eu fiquei confusa, mas olha, eu vou falar sobre 2 candidaturas em especial, que são as candidaturas que nós trabalhamos, sem dúvida nenhuma, todos os meses com empresários. É a candidatura produtiva, que vai apoiar a parte produtiva da empresa. Portugal tem interesse em empresas que sejam, como falei, produtos transacionais, produtos que sejam para além das fronteiras de Portugal. Então, é feito um planejamento produtivo da empresa, pelo menos o nosso trabalho, nós iniciamos por Portugal, em 2 anos tracionando no mínimo mais 2, 3 países. Isso não quer dizer União Europeia, como a Raquel colocou, vai depender do estudo, aonde a empresa tem que escalonar o serviço dela, então pode ser Portugal, Ásia, África, Estados Unidos, Brasil, não importa, importa que ele vá para além de Portugal.
e tudo que a empresa, basicamente, ela precisa para produzir, o apoio vai ser concedido em hardware, softwares, máquinas, equipamentos, se for o caso de indústria, até na construção da unidade. Esse apoio chega em 75% do plano de negócio de 2 anos, onde 50% é não reembolsável e 50% a empresa tem uma carência de 2 anos, que Portugal entende que depois desses 2 anos o projeto já foi concluído, a empresa começa a tracionar, então ela já pode começar a devolver esse valor aos cofres públicos com taxa zero e parcelado. E a outra candidatura muito relevante, que as empresas normalmente fazem as 2 candidaturas porque elas se complementam, é a candidatura aqui chamada em Portugal de internacionalização, mas ela nada mais é, aí usando a parte de fazer adaptação local aqui para o brasileiro, ela é o apoio comercial e marketing para as empresas. E aqui o empresário tem apoio durante 2 anos nas ações dele para vender e divulgar o produto dele. Então, participar em feiras e eventos com a construção do stand, material, passagens, viagens, contratação de serviços especializados, como a externa, que faz os diagnósticos, né, de posicionamento de marca, estratégicos da entrada, empresas especializadas em captação de clientes, em colocá-los até em possíveis leads, já em reuniões, assessoria de imprensa, até contratação de influencers. Tem vários itens aqui que são elegíveis e que dão uma cobertura muito boa para a empresa. Nesse projeto aqui, nessa candidatura especial de internacionalização, o governo tem um apoio que algumas vezes chegamos a 45%, outras 50%, do plano de negócios de 2 anos, sendo que aqui é 100% não reembolsável. Então, conheço outros países, obviamente, com apoios, mas esses apoios dessas candidaturas de Portugal, sinceramente, eu tenho clientes do Reino Unido que estão fazendo a expansão global deles através de Portugal, tenho um cliente da França, tenho um cliente dos Estados Unidos, e Portugal tem sido um pai aí nesse início. Outro ponto que eu vou finalizar e chamo a atenção aqui, que eu vi isso na prática, é que quando você tem um projeto aprovado pelo governo português, você tem uma chancela de um governo europeu em cima do seu business, e isso tem grande valor quando você chega ao mercado, porque o governo, para aprovar um projeto, ele passa por uma análise muito rígida de especialistas, de técnicos, e ele vai colocar dinheiro público nesse investimento. Então, de fato, é uma chancela de peso. Então, quando você chega no mercado, não é só você falando que o seu produto ou serviço é bom, você tem aqui um governo apoiando o seu negócio. E falando de quando é que você pode colocar, Portugal 2030 ainda não abriu exatamente a candidatura, entretanto, é muito importante isso, e como a Raquel abordou lá na frente, não se faz isso de um dia para a noite, existem etapas preparatórias que antecedem a uma participação de uma candidatura, você não pode esperar a onda vir para ir aprender a surfar, você tem que estar já com a sua pranchinha na mão para pegar a onda. E existem etapas, aqui eu coloquei apenas 3, mas elas são muito mais detalhadas, destrinchadas, você tem que constituir empresa, legalizar, elaborar os estudos de viabilidade, construção dos planejamentos estratégicos, enfim, até você chegar a um ponto de solicitar um apoio do governo, você tem muito trabalho antes, e que muitas vezes, na grande maioria, pelo menos os nossos clientes, quando ele chega a submeter numa candidatura, ele já está até mesmo faturando em euro, porque eu pulei aqui muita coisa, mas Portugal tem um network muito forte, aquecido. Lisboa, você anda nas ruas de Lisboa, você sente na tasca do seu Antônio o quanto Lisboa está globalizada. Você vai ter um takeaway em qualquer portinha, você vai ter o inglês a todo instante, e está muito aquecido. Realmente eu fico muito feliz de ver como Portugal está apoiando o empreendedor. Eu ouvi uma analogia que eu costumo usar, porque eu acho que ela é muito adequada no nosso cenário atual, mas Portugal, você empreender, como o empreendedor sobe a escada rolante no sentido de subida, você tem apoio do governo, de instituições, de network forte. No Brasil, infelizmente, é um grande desafio empreender, não estou falando que é ruim, mas é mais desafiador, e o empreendedor sobe a escada rolante muitas vezes, ele subindo no sentido de descida.
Então, é isso, obrigada. E aqui também estão nossos contatos, foi muito rápido, mas nós estamos aqui disponíveis, tá? Para atender todas as dúvidas e conversar com todos que tiverem mais interesse. Tá ótimo, pessoal. E obrigada pela segunda pontualidade, né, que a gente teve, da gente terminar 15h15 aqui, o nosso meetup. Eu acho que a gente vai ter tempo para uma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta pontual. Se não, vocês vão receber na sequência, todo mundo que se inscreveu no webinar, a gente vai mandar um link para vocês poderem agendar depois consultas individuais com a gente, para quem tiver interesse de iniciar esse processo. Alguém tem alguma burning question que a gente não respondeu e que ainda gostaria que a gente atendesse? Não? Fazer uma pergunta, então, desculpa, rapidinho. Se tem alguma listagem dessas incubadoras portuguesas que a gente pode aplicar o projeto? Sandra. Eu respondo, sim, tem sim, senhora. Na página do Startup Visa, tem lá a lista de incubadoras certificadas e tem lá a informação relativamente a cada uma das incubadoras, nomeadamente a área de negócio, a área de intervenção, para vocês poderem fazer uma análise para, se pretenderem então submeter o vosso negócio, pretenderem escolher então a incubadora que gostariam que acompanhasse o desenvolvimento do vosso projeto. E são cerca de 160 incubadoras. E em Portugal tudo é perto. Em 200 quilómetros você está em Espanha. A ver? Para o Brasil não é nada, é um passeio até à praia, não é? Aqui é tudo perto. Quando nós, é muito longe, 300 quilómetros e 400, não é nada para o Brasil. Portanto, estamos todos muito perto. Portugal, como a Cristina já referiu, tem uma grande vantagem. Nós conhecemos todos uns aos outros e abrimos portas em todo o lado com muita rapidez. Se vocês precisarem de um contacto no Norte, no Sul, numa incubadora, numa Câmara Municipal, onde vocês quiserem, é muito fácil. É fácil empreender em Portugal. Portanto, vão ser bem-vindos quando vocês vierem para cá. Tá ótimo, pessoal. Então, vamos finalizar. Queria agradecer aqui a presença de todos, dos nossos palestrantes, da Cristina, do José do Vale e da Sandra. Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente espera poder contar com vocês nos próximos meetups nossos. A gente tem uma série de meetups da Global Mindset Academy que a gente vai fazer agora nesse primeiro semestre. Então, fiquem ligados sempre nas nossas programações. Te vejo no mundo. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.